Olá a todos, estamos começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Continuamos aqui com o Jorge Guimarães, que é presidente da ONG Vedas e nutricionista também, né, que ele vai dar opinião aqui sobre, do ponto de vista profissional da nutrição, o deputado estadual Feliciano Filho e o juiz de direito Sandro Rolo. O tema de hoje, eu vou lançar umas aspas aqui, que é o seguinte: é realmente possível viver sem explorar animais atualmente? Então eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem, inclusive os veganos. Será que é realmente possível viver 100% sem explorar animais nos dias de hoje? Então eu gostaria que o Jorge poderia começar falando sobre o ponto de vista do consumidor, e a gente precisa debater também sobre o ponto de vista econômico. Então, do consumidor, é necessário consumir carne ou derivados de animais do ponto de vista de nutrição? É possível a pessoa não comprar coisas de origem animal? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Fábio, do ponto de vista nutricional, seja em relação a carne, leite, ovos, mel, né, é completamente possível abolir o consumo de todos esses alimentos da nossa dieta. Então, no que diz respeito à nutrição humana, a gente não precisa dos alimentos de origem animal. Aí uma outra etapa, né, é como a pessoa consegue então se organizar o seu hábito de consumo numa sociedade que não está priorizando, né, o consumo, colocando uma oferta, né, de alimentos, de estabelecimentos voltados para o vegano. O que eu vejo no consultório, a gente tem diferentes pontos onde essa dificuldade vem. Ou é com a família, né, uma pessoa jovem que está tendo resistência da família, ou os pais não deixam ser veganos. Por uma preocupação assim, talvez legítima. Não são eles que receio, né? Apesar de desinformada, mas né, por ser desinformada, uma preocupação legítima. Estão pensando no bem, né, do filho, até que possam se informar melhor. Ou o esposo, a esposa insiste em comer, isso cria um mal-estar, né? Com o cheiro do alimento, a carne na geladeira. Então, acho que do ponto de vista do convívio social ou do acesso a esses alimentos vegetais, é onde pode haver considerações dependendo da localidade ou do contexto, né, social daquela pessoa, seja do ponto de vista do poder aquisitivo, né, ou do acesso a esses alimentos, dependente do preço. Quando a gente fala de acesso, não é só o preço, né? Tem lugares que ele mora que ele pode não ter acesso a alimentos que vão ser ali importantes. Por exemplo, a pessoa não pode viver de arroz, feijão e tomate, né? Então, ela não precisa ter sorvete de tofu, né? Não precisa ter cupcake vegano para sobreviver. Então, é possível viver sem cupcake vegano. Né? Então, especialmente no Brasil, que a gente tem uma variedade imensa de frutas, de vegetais. Porque tudo que você pode comprar no mercado municipal, né? Numa feira livre, então, feira livre vai ter as coisas mais frescas, mas completando com os grãos, né, que a gente encontra nos mercados, é possível, né, garantir a nutrição a partir disso. Agora, você pode me trazer um caso, né, da pessoa que mora ali no sertão de Pernambuco e tem uma dificuldade tanto econômica quanto de mobilidade. Será que dá para ela ser vegana? E aí vem a resposta de que quanto mais pessoas forem veganas nesses lugares onde já é perfeitamente possível, né, mais vai ser possível para essas populações que estão mais desprivilegiadas em relação ao acesso a esses alimentos. Que se a gente, nos grandes centros, onde isso é perfeitamente viável, né, fomenta esse mercado, ou enfraquece o outro mercado, né, de exploração animal, isso se torna mais viável. Então, é perfeitamente possível, salvo alguns casos específicos, e que esses casos vão sendo superados também conforme aqueles para quem já é possível passem a praticar. E aí tem a questão, daí talvez mais, né, espinhosa, de será que alguém é totalmente vegetariano? Você pode dizer... que na verdade essa pergunta é até para quem já é vegano. A gente aqui, a gente não compra nada de origem animal ou algo assim, mas mesmo quem é vegano está vivendo 100% sem explorar animais. Será que na cola... Vou usar o sofá de novo, igual usei no episódio anterior. Será que na cola desse sofá aqui foi algum produto de origem animal? Será que o pneu do ônibus, né, que eu uso para me locomover tem algum componente de origem animal? Até nos eletrônicos pode ter componentes de origem animal. Mas não é por isso
que a gente deve falar, então não dá para ser vegano, e aquilo que é 99% e que é óbvio, né, que está no rótulo do alimento, ou que está visível, aquilo eu posso fazer e ir me aprimorando. Não precisa olhar e falar, não, para ser vegano eu vou ter que mudar minha vida completamente, morar no mato, só comer o que eu planto. Com certeza porque você não precisa ser tudo ou nada. A pessoa tem que fazer aquilo que ela sabe, né? Eu até costumo usar um exemplo muito claro para as pessoas entenderem isso. Assim, por exemplo, a tinta que foi impressa, essa ficha, eu não tenho certeza se ela não tem nada de origem animal, por exemplo, e coisas do nosso cotidiano que entram num nível assim que a gente acaba, às vezes, não vendo. A gente vê tudo que pode, né? E um exemplo que eu costumo usar é assim, a gente não pode, sozinho, ou resolver o problema do lixo no mundo, mas não é por isso que a gente vai sair na rua e jogar um papelzinho no chão, né? Então, se a gente tem a possibilidade de não comprar e não consumir produtos de origem animal, seja em que escala isso for, acho que cabe aí nesse exemplo, né? A gente não usa só um complemento aqui, só para não ficar falho a parte nutricional, que a gente vai discutir mais a fundo em episódios futuros, mas quando eu digo que nenhum produto animal, é perfeitamente possível viver sem nenhum produto de origem animal, existe uma única exceção, que é a vitamina B12, mas ela não precisa vir de um animal. Na verdade, a fonte natural da B12 nunca foi o produto animal. Quem produz a vitamina B12 são as bactérias. Então, pessoas que têm uma dieta 100% vegetal precisam suplementar com a vitamina B12, que é sintética, né? Não precisa explorar um animal para isso. Isso não é um atestado de que então é inviável, né, para o ser humano ser vegetariano, porque o problema é que não é que a dieta vegetariana não seja natural à nossa espécie, mas a nossa espécie que não é mais natural ao ambiente. Então, a única exceção que a gente pode complementar usando um recurso moderno, assim como a gente depende, né, do celular e do combustível, e a gente também pode depender desse recurso moderno, sem com isso, né, invalidar a possibilidade, então, de ser vegetariano contando com o suplemento de B12. Desculpa, César, você fala. Não, é o seguinte, essa é uma falácia, né, do tudo ou nada. A gente não age assim na nossa vida. Sim, é verdade. Não, já que eu não posso viver 100% vegano, tem situações que já foi falado aqui, a gente não sabe, produtos, a gente não sabe se tem algum componente de origem animal. O pigmento do terno, né, o pigmento da sua meia, por exemplo. Não dá para saber, né? Mas, então, já que não dá para saber, então não faço nada. Isso não é uma lógica da nossa vida para outros assuntos. Então, por que vai ser em relação aos animais, né? E é claro, também, por exemplo, né, eu sou um servidor público, né? Então, eu recebo o salário que é oriundo dos tributos do Estado. Certamente ali teve dinheiro que foi colocado na exploração animal, né? E todo mundo que recebe, né, quando você vende um produto, aquele dinheiro também pode ser oriundo da exploração animal. Então, quer dizer, acho atualmente é muito difícil, né? Você não vai ficar vendo, vem cá, de onde veio seu dinheiro, né? Claro. Tem como saber isso. Mas não é por causa disso que a gente vai, então deixa pra lá. Então eu vou, enfim, vou explorar fazer os animais. O máximo possível. Acho que o veganismo é isso. Pelo que eu posso entender, pelo que eu entendi, a gente tentar usar o menos possível. E a maioria do uso que a gente vê hoje é desnecessário. E essa exclusão, né, daquilo que é possível também não pode ser, tipo, mas eu estava com muita fome, então eu comia coxinha. Porque a pessoa pode ficar com fome e programe-se melhor da próxima vez, ou o que for, né? É esse impossível nesse aspecto, desses detalhes, né? Mas naquilo que é óbvio... Isso que eu falei, é grande, que a gente, né? Grande maioria é dispensável. Isso está dentro do dispensável, né? Só para esclarecer o que você quis dizer. Sandro já é vegano há anos. Deputado Feliciano Filho, eu gostaria que o senhor comentasse, você, aliás, não o senhor, acaba comentasse um pouco sobre a questão do ponto de vista do consumidor mesmo, se você acha que hoje em dia é possível viver sem consumir nada de origem animal, inclusive sobre essas pequenas coisas que a gente comentou, o pigmento de uma coisa ou outra, e também a questão econômica. O Brasil hoje, boa parte da renda é de exportação de carne, né? A gente infelizmente tem a empresa que mais mata animais do mundo, que é a JBS Friboi, e tem também o maior rebanho comercial do mundo. Né, segunda maior empresa do Brasil nesse ano. Só perde para a Petrobras. A JBS atualmente. Então a gente tem uma noção aí de quão grande é esse mercado. E não é a única, né? A gente tem vários frigoríficos e boa parte do PIB, eu acredito que deva até a isso, a exportação de animais e derivados. Então o Brasil quebraria hoje se não tivesse a exploração animal? Não acredito, não. Eu acho pelo contrário. A grande parte do dinheiro nosso, que é do BNDES, está indo para esses grandes grupos, né? Ao passo que todos os países do mundo usam os bancos de desenvolvimento para fomentar emprego, gerar emprego, e o que mais gera emprego são as pequenas e médias empresas, né?
Então, eu acho que cortaríamos esse círculo vicioso e entraríamos num círculo virtuoso. A partir do momento que você... vamos supor que hoje não... Impossível, logicamente, impossível, mas se tivesse uma proibição total, vedação total de abate, de comer carne, eu acho ao contrário. Eu acho que no médio e longo prazo o Brasil ia melhorar muito, né? Não só pela questão ambiental, que o dano que traz, toda essa questão. Hoje nós somos 204 milhões de brasileiros contra 220 milhões de cabeça de boi. Né? Quer dizer, uma desproporção violenta, tem toda... Existem 2 cientistas que defendem que essa crise hídrica que nós tivemos foi salva agora pela chuva que veio do oceano, mas a barreira térmica que se tornou entre o Nordeste e o Sudeste, por conta do abate, não só questão de criação de boi, mas... Entre o Norte, né, que é a água que vem da Amazônia. Você viu que chovia, né? Lá e não vinha para cá, a barreira térmica... Os rios virtuais. Que eles falam. Os rios virtuais por conta da barreira térmica, em função do desmatamento, para a criação de gado e tal. Emissão de gás metano e tudo isso. Agora, eu acho que a nossa questão, se formos falar em conjuntura econômica, não vou nem entrar nesse assunto, pelo amor de Deus, senão vai demorar muito, mas essa questão do boi não quebraria o Brasil, pelo contrário. Eu acho que isso aí ia ajudar muito, né? Eu acho que diminuiria esse dinheiro do governo, ia ser distribuído mais proporcional entre todos os entes comerciais aí da federação. A JBS, que eu citei, que ela agora é a segunda maior empresa do Brasil, ela, acho que coisa de 4 anos atrás, teve que ser resgatada pelo BNDES. Eles estavam falidos, né? Então esse dinheiro foi dinheiro a fundo perdido, né? É verdade. Então foi lá, resgatou ela com dinheiro público. Fundo perdido é que eles deram dinheiro, eles não emprestaram. Sim, deram porque a empresa era importante traduzido para a galera do YouTube. Como se faz com bancos, né? Quando salvam banco, economia americana tem. O BNDES foi um pai para a Friboi, então, né? O filho estava se perdendo, e aí hoje é deu bilhões. Maior empresa. Esse é o grande problema, quer dizer, você dirige dinheiro para o local errado, quer dizer, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta... Sob o ponto de vista do consumidor mesmo, assim, você acha que é possível hoje viver totalmente sem explorar animais? Nós 4 estamos vivos, né? Sim, aqui ninguém consome nada, nem sapato, é sintético, tudo sintético. Nós não consumimos de forma nenhuma nada de origem animal. E a minha torcida é para que isso nós consigamos aí ampliar muito isso, para a gente diminuindo, ampliar a consciência para diminuir esse consumo. Eu acho que não vai prejudicar em absolutamente nada. Eu acho que vai melhorar. E sem encontrarmos a questão do dinheiro gasto na saúde pública em função de comer carne. Acho que esse é um tema que nós temos que abordar. Né? Já vi várias pesquisas que, a última que eu vi estava em 35, passou aí, o Jorge pode dizer com muito mais propriedade, que o maior índice de mortalidade no Brasil, parece que eram 33, já está em 38%, as pessoas morrem por sistema circulatório. Né? Doenças crônicas, cardiovasculares, AVC, entupimento de carótide, paravertebrais, enfim. E dizem que 84% dos entupimentos é por conta de comer produtos de origem animal. E 48% dos cânceres também é por conta de comer carne, né? Então, eu acho muito interessante essa questão, porque, né, até teve um debate um dia na Assembleia, fizeram até brincaram comigo, que eles tinham um programa na TV Assembleia que eles colocavam deputados antagônicos, né, para debater. E aí colocaram eu, economista, e à época eu era vegetariano, contra um médico carnívoro. Você imagina como é que ia ser esse debate. Então, quando nós estávamos indo passando a produção, indo para o estúdio, eu falei, Feliciano, hoje está complicado para você esse debate, né? E vamos ver o que vai dar. E nesse debate eu já pensei, né, eu vou analisar 3 pontos aqui. A questão fisiológica, que seria a do médico, a questão ambiental e espiritual, né? Então, logo, e pior que eu me deram a palavra, eu comecei o debate, eu já comecei logo no campo dele, que era a questão fisiológica, né? Mas como eu não sou médico, então eu reportei o que eu sabia da vida do Dr. Pontes. O Dr. Pontes, para quem conhece, foi acho que foi o maior gastroenterologista da América Latina, o professor Pontes da USP, considerado o 3º do mundo. E era vegetariano há mais de 50 anos. E ele elencava ali vários itens, por que a diferença do carnívoro, do não carnívoro. Enfim, não vou me alongar muito aqui, mas ele dizia que o nosso organismo, essencialmente, nós somos não carnívoros, né? A gente traz, nessa pergunta, né, tem uma outra pergunta que segue, que não só é possível viver sem consumir produtos de origem animal, mas, e inclusive se a gente olhar os estudos científicos, até
os anos 80, começo dos anos 80, só a principal pergunta, quando se investigava dietas vegetarianas, era essa. Será que é possível, né, ser vegetariano? E aí, já há 3 décadas, essa pergunta mudou na maior parte dos estudos. Ela está perguntando por que a dieta vegetariana é melhor para a saúde. Então, além de perguntar se é possível, né, viver sem produtos de origem animal, a outra pergunta é possível viver bem com produtos de origem animal? Sim. E a resposta é não, né? Você tem uma incidência muito menor, como o Feliciano pontuou. Isso a gente está falando exclusivamente na alimentação, né? Então, acho que na alimentação, acredito que está claro, se alguém que está assistindo aí não entendeu muito bem, até a Organização Mundial da Saúde já colocou a carne no mesmo grupo de produtos cancerígenos, né? A carne processada, inclusive, eles afirmam que causa câncer, não é que pode causar câncer. Né? Já tenho certeza. Então, eu acho que a questão nutricional, a gente já até passou um pouco disso, mas esse tema eu até queria provocar um pouco mais, que é nos outros aspectos mesmo. Um vegano, por exemplo, quando precisa usar remédio, que é uma coisa... Todos os remédios no Brasil são testados em animais. Se eu não estou enganado, é isso, né? Acho que a Anvisa... O desenvolvimento, né? No desenvolvimento, não durante todo o resto da vida desse remédio, mas são testados em animais e quando um vegano precisa usar um remédio, acho que... apesar que acho que veganos usam menos remédio, pelo menos os que eu conheço, mas... então existe sim uma... Eu, pessoalmente, eu acho que hoje em dia, atualmente, não é possível viver 100% sem explorar animais, mas obviamente eu concordo que a gente precisa fazer o máximo que a gente conseguir. Mas aí eu acho, Fábio, que nós temos que separar essa questão do vegano que tem a restrição direta e indireta. Né? O que é direta? Direta é quando você tem algum componente de uso animal. Né? Agora, quando você, a indireta, se foi testado, é que nem a questão do recurso, do dinheiro. Está recebendo um salário de um cara que pagou e o funcionário público. Essa é a questão indireta. Isso foge do seu campo de influência. Você não tem como controlar isso. Assim, ninguém vive mais. E se for um caso de vida ou morte, por exemplo? Quando a gente fala em remédio, a gente pensa num remédiozinho para dor de cabeça, coisas assim. Por exemplo, se for uma quando tem aquela cápsula de gel, você tem que tomar esse remédio, esse medicamento, essa vitamina, gelatina. Eu mando manipular, porque eu quero cápsula vegetal. Eu não tomo, né? Então, existe essa questão. Agora, se foi testado, não tem como. Quer dizer, como que eu vou saber se todo remédio foi testado? Então, é a questão de ser o veganismo direto e indireto. Né? É a questão da viabilidade. Quer dizer, o direto você tem controle, que nem o indireto você não tem controle. Quer dizer, é que nem o Jorge acabou de dizer aquela hora. A pessoa mora num lugar, lá no céu, no meio do mar, numa cidadezinha, que ele não tem forma de se locomover, não tem um produto, ele não vai subsistir. Ele não vai conseguir subsistir. Então, eu acho que tudo tem a ver também com a rotina, com o dia a dia. Se eu sofrer um atropelamento, né, eu não quero que alguém venha fazer shiatsu em mim para colocar os ossos no lugar. Que bom que existe né, o recurso do hospital ali que vai usar anestesias que foram testadas em animais, tá, mas isso é uma situação extrema, né, que eu espero que não aconteça. E agora, você pode recorrer à homeopatia, à acupuntura, recorrendo à dieta vegetariana, você também está prevenindo, né, de doenças crônicas degenerativas, então a probabilidade de você precisar desse medicamento é menor. Mas existem questões que são de sobrevivência. Eu vou falar algo que pode ser mais polêmico, né, mas é algo que foi foi refletido numa situação real. Né, numa questão de sobrevivência, assim como um humano comeria outro humano, como já se viu, né, eu comeria um animal, se for uma questão de sobrevivência real. Sim, né, eu estou há 20 dias ali, isolado, e você, eu, ele... Na verdade, esse exercício, eu digo que foi feito de maneira muito real. Quando eu participei da campanha da Sea Shepherd, em 2010 para 2011, a gente estava no Mar de Ross, né, que é lá no extremo da Antártida, né, o mais próximo já do continente, de fato. E já era o final da temporada, né, final da temporada do verão, quando alguns pedaços do mar já começam a congelar. E tinha a decisão de adentrar ou não no Mar de Ross, porque daí você pode ficar preso no Mar de Ross. E aí você só vai sair no próximo verão. Existem algumas bases na Antártida de resgate, porque não dá para o helicóptero te resgatar, e não dá para, mesmo que você se comunique, não tem como. Né? Mas o frio extremo. Né? Mas existem assim, essas cabanas, né, que tem ali uns mantimentos e tal. E ficam lá náufragos, para quem pessoas que eventualmente sofram isso. Pesquisadores ou pescadores, ou quem for. Enfim. E aí, claro, né, toda a prudência estava sendo tomada pelos oficiais para tomar a decisão, mas a gente da tripulação, né, começou a pensar, fazer esse exercício. Tinha muitos veganos ali. Como a gente comeria uma foca, né? Você comeria uma foca, você comeria uma foca. Vocês estavam lá para defendê-las, inclusive. Isso. No caso era especificamente baleias, né? Mas as pessoas estão ali participariam de outras campanhas.
Então, de maneira muito real, não só um exercício assim de ilha deserta, né? Se eles estiverem na ilha deserta, era tava ali, tava dentro do Mar de Rosa e se congelar, né? A gente for para lá, não vai ter mantimento em latinha para todo mundo, Sim. né? A gente vai ter caça-foca. Você comeria uma foca? Sim, tipo, eu E mataria mesmo, aquela foca e mesmo comeria. se fosse suprimento em latinha, provavelmente não seria vegano. Sim, não, eu falei, eu mataria a foca e se acabar as focas, eu mataria você. Ou do mesmo jeito que você querer me matar, né? Então eu comeria também aquele Mas humano. existe essa ordem, existiu essa ordem no seu raciocínio. Primeiro os animais que são diferentes da minha espécie? Não, primeiro o mais vulnerável. Porque ia ser muito mais fácil eu matar a foca do que o ser humano que o cara que era mais pesado bastante, e mais forte do que eu. Né? Então, era isso. Aquele momento de sobrevivência eu vou querer uma Mas carne. eu acho que seria compreensível também se fosse pela questão de ser um animal diferente, porque eu acho que... Não sei, porque eu poderia ter uma simpatia pela foca desconhecida mais do que aquele cara que eu já queria esganar no navio sem ninguém estar passando pelo fome. fato de ser ser humano, aí você não vê uma diferença. Não, foi o mais vulnerável. Se eu tiver que caçar, eu vou caçar um animal mais vulnerável. Né? Eu vou jogar uma pimenta um cavalo agora. E não um leão. Né? E se tivesse uma criança humana junto, que fosse fácil e não tivesse objeção de outros humanos? Eu caçaria a foca... Não, eu não acredito que haveria essa objeção dos outros humanos. Eu estaria arrumando um problema com os outros humanos, que daí teria um motivo para eu ser o primeiro a ser comido. Agora eu estou fazendo advogado do diabo, mas se não houvesse a objeção... Mas você tiraria a possibilidade do humano não te matar. Sim. Né? Não, aí eu preferiria o animal. Esse nível que a gente está discutindo é uma coisa real. Eu preferiria o animal e não por uma questão de especismo. Acho que é uma questão fisiológica também. Os animais eles sempre vão preferencialmente comer os de outras espécies. Né? Mas veja que tudo isso que a gente está falando é essa que a gente chama de situação de ilha deserta. Que é aquela coisa que não vai acontecer. Você não vai estar naufragado na ilha deserta. O seu caso foi quase aconteceu, mas foi bem... Foi só um exercício ali em campo, né, real. Mas se a gente voltar então, né, você usaria o medicamento, é uma questão de sobrevivência, eu fui atropelado, eu preciso da anestesia, porque eu tomo anestesia, né, ou eu morro. Sim, mas nem por isso eu vou usar um medicamento à toa, né? Quando eu poderia recorrer à homeopatia, à acupuntura. Importante também, nem por isso, mesmo que você precise usar um medicamento, no caso de um atropelamento, como você disse, uma anestesia, não quer dizer que você vai sair de lá e não vai continuar lutando para que aquela anestesia seja testada de outra forma. E tem outro aspecto também, né? Isso que está falando na questão da sobrevivência, é o que diz a lei, é o estado de necessidade. Então a pessoa pode até matar outra. Por exemplo, só tem um barco que só cabe uma pessoa. Né? Você vai lutar com aquela pessoa para aquele barco. Né? Tem outro aspecto também, você está falando da escolha entre um ser humano e um animal, que é a questão legal. Você, por lei, você não poderia fazer essa escolha. Porque matar ali, você pode optar por matar a foca, né? Você teria que matar a foca, porque senão você estaria cometendo... Mas na Antártida não tem lei. Na Antártida não tem lei. Mas aí quando chegasse de volta... Exatamente. Né? Quando você voltasse, né? Você fala assim, olha, preferiu fazer isso e tal. Então tem um aspecto também legal. Né? Você estaria cometendo... É lógico, você não tem opção, você pode até, como o Jorge falou, da ilha deserta, né? Até comer o ser humano, como já aconteceu. Né? Já aconteceu. No Chile já caiu um avião. Tem até um filme. filme Vivos, né? Isso, exatamente. Agora, enfim, são situações extremadas, né? Sim. Enfim, aquelas pessoas não foram condenadas, imagina, né? Não. Obviamente que não. Você não sei, porque na verdade isso aconteceu em outro país, né? É verdade, mas não sabe como é a lei lá. Não sei como aconteceu lá, mas eu acredito que nessas situações a lei permitiria isso. A lei permite isso. Sim. Né? Estando necessidade, você não tem sobrevivência. Você só pode fazer um julgamento até moral, né, quando não há necessidade. E a necessidade é diferente da vontade, né, ou da fome. Né? Claro. A fome não é necessidade, estado de necessidade. Se é necessário fazer. A não ser que seja uma fome crônica. Não, talvez. Uma fome que está durando há um mês, mas digo, né? Não, eu comi o frango porque eu estava necessitando, eu estava com fome. Não, isso não existe. É diferente. Né? A pessoa sai da faculdade, está com fome, aí tipo... Não, é diferente. O estado de necessidade que você está colocando é aquele aspecto legal, inclusive, né? Exatamente, vida ou morte. Se não fizer aquilo, você vai morrer. Então, não dá para fazer um julgamento moral sobre uma pessoa se não tivesse aquela conduta, ela fosse morrer. Né? Então, realmente, nessa situação extremada, não dá nem para falar que houve um comportamento antijurídico, né? Contrário à lei. Tu imagina a preocupação das pessoas que estão na hora de dormir, então, né? Como é que é? Essas pessoas nessa situação, na hora de dormir, o que eles vão começar a pensar? Acho que não vou nem dormir essa noite aqui. Você, Feliciano, por exemplo, comeria um parlamentar da bancada ruralista? Isso daí acho que comer eu não sei, viu? Mas ele está contaminado. A carne deve estar contaminada, né? Você morre de digestão, né? De congestão. Eu gostaria que vocês comentassem, apesar de... Eu acho que já ficou um pouco claro isso, mas é possível comer sem nada de origem animal fora de casa? Eu acho que todos aqui
Acho que depende de onde é esse fora de casa também, ou se fora de casa na Antártida, talvez seja um pouco mais complicado, dependendo da situação. Aliás, no navio era comida vegana. A comida é toda vegana. Nem todos os tripulantes são veganos, né? Sim. Tem pessoas que se voluntariaram ali, como eu, mas que foram porque são ambientalistas ou estavam afim da aventura simplesmente. Mas toda a cozinha é vegana. Se não fosse vegano, você teria ido? Se eu pudesse comer vegano, desde que eu pudesse comer vegano, né? Mas você teria que levar, talvez, ou não. Sempre tem opção, não, né? Eu tô fazendo assim umas perguntas idiotas, eu sei. Tem que levar. Mas é porque às vezes... Eu não deixaria de ir por uma questão né, de princípio. Ah, não, mas eles estão usando isso porque o benefício... Porque também estão matando aqui no meu vizinho, né? Exato. O restaurante que eu vou algumas vezes também pode servir produtos de origem animal. Não por isso, mas se eu não tivesse como comer vegano, eu não iria. Sim, entendi. E, deputado, você acha que tem alguma dificuldade para comer fora de casa? Como é que está, na sua opinião, você acha que é possível viver sem comida de origem animal? Não sei se você já fez alguma viagem em algum lugar que foi difícil achar o que comer. Eu me lembro no episódio, uma vez eu naquela época eu era vegetariano, isso já... Se a visita lá em Belo Horizonte, acho que foi... Mas já passo 10 anos, que eu sou vegetariano já há mais de 17 anos, né? E veganos alternadamente, vou explicar. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fui para uma audiência pública na Assembleia Legislativa, a assessora do deputado falou, olha, foi lá, falou, olha, o deputado que é vegetariano, então fizeram uma lasanha ali, eu comi, pá. De repente chegou uma menina que era vegana. Aí o pessoal não conseguia encontrar nada para ela comer. Nada. Aí ele falou, bom, então foi assim, dá uma salada, até brincamos, dá um pé de alface, um copo de água, um palito de dente para ela. Mas enfim, aí conseguiu comer uma salada e tal. Um pé de alface mesmo? Brincamos, né? Acho que chegou o pé de alface. Mas ela comeu uma salada mais decente que isso. Comeu. Então, mas a dificuldade para a gente que viaja muito, para quem está na estrada o dia todo, né, que viaja muito, eu acho que a dificuldade é grande. A opção seria comprar uma caixa térmica e levar lanches, né? Para no momento de necessidade. Porque senão você vai comer o quê? Chega numa padaria, você vai comer o que numa padaria? E eu tenho dificuldade. Eu vou numa padaria, eu como o quê? Eu pego um pacotinho de amendoim. Às vezes é isso. Como amendoim, né, alguma bolacha, que aí tem a questão de sódio, aí começa a complicar. Então, se a pessoa que viaja muito e é vegano, tem que ter uma caixa térmica e levar Ou saber onde vai parar, né? É muito difícil. Mas é bom ter uma reserva no carro também. Eu tenho uns pacotinhos de amendoim no porta-luva. Mas nem para pessoas comuns tem... Você passa feijão, esse carreteiro, aquele negócio. Eu já fiz uma viagem de carro para o Nordeste. E complicado. Muitas vezes eu sobrevivi com batata frita em saquinho. Eu não vou falar a marca aqui. Lógico. Mas é bem isso mesmo. Assim. Tem lugar mais... Eu, na minha opinião, acho que... Nunca passei num lugar que não desse um jeito ou que não desse para eu ficar com fome. É questão de programação ou fruta, mesmo. né? Você tem umas castanhas, umas bolachas integrais, um leite vegetal em pó ou de caixinha longa-vida já líquido. Você consegue, pelo menos, né, aquela refeição até a do próxima dia que refeição, não deu, né? E subsistir sem matar nenhuma foca. Realmente o que o Jorge falou, a questão da programação. Desde que eu me tornei vegano, eu nunca mais ingeri qualquer produto de origem animal. Porque me programei antes, né? E também porque eu, na verdade, cada um tem experiência pessoal, né? Eu procuro, assim, ter essa possibilidade, privilegiar a alimentação em casa, né? Então, assim, é bem mais fácil, né? Com certeza. Mas quando eu saio, realmente, né? Eu procuro para os lugares que eu já sei que vai ter as opções. E quando eu vou viajar, também procuro saber antes, né? Onde vai ter. Eu também levo a comida. No avião, né? Dependendo da viagem, já. Exatamente, já peço antes você também. Exatamente. No avião é sempre pedir antes e leva alguma coisa. E levar também, né? Já aconteceu. Eu pedi antes e chegou lá, estava errado. Eu sempre levo também alguma coisa no avião. Então, quer dizer, é possível, né? É possível, só precisa de um pouco, talvez, a opção boa quando não tem nada é comer fruta. Exato. É o fast food saudável, vegano. Ajuda muito. Exatamente. Então é isso, gente. A gente vai fechando, então, esse episódio. E o que fica assim, ainda que não seja hoje possível viver 100% sem exploração animal, não quer dizer que a gente não precise lutar para isso. Então, na próxima semana, a gente volta com um novo episódio. Deixe sua opinião, comente o vídeo. Eu não fico falando para curtir, para se inscrever, porque você sabe como funciona o YouTube. Então, se você gostou, por favor, dê sua opinião aí. Semana que vem a gente está com um novo episódio. Vamos continuar aqui com esses profissionais excelentes. Agradeço muito a presença de vocês aqui. A gente está um dia inteiro aqui gravando episódios e na semana que vem a gente está de volta. Tchau!